Olá, sou Carlos Alberto Santos, engenheiro de produção mecânica e mestre em engenharia de automação e controle. Tenho 25 anos de experiência profissional em empresas de grande porte, especialmente na área automotiva. Sou o criador da metodologia Ciclo de Liderança e este é o quarto vídeo que eu disponibilizo gratuitamente para você que está me assistindo. No vídeo anterior eu mencionei sobre algumas ferramentas que eu utilizo para desenvolver e treinar as minhas equipes. E a partir de agora eu vou começar a detalhar cada uma delas. Basicamente eu uso duas ferramentas. Uma que eu chamo de matriz de treinamento ou matriz de versatilidade, que é mais utilizada pelo pessoal de chão de fábrica. Detalha principalmente como operar determinado equipamento ou uma estação de trabalho. São coisas mais específicas, voltadas exatamente para o pessoal de chão de fábrica. Agora, para o pessoal mais técnico, eu utilizo o que eu chamo de plano de treinamento. Veja a figura a seguir e veja como ela funciona. Bom pessoal, aqui eu vou começar a explicar as ferramentas que eu utilizo para a parte de treinamento e desenvolvimento das pessoas. Então vou começar primeiramente com o que eu chamo de matriz de treinamento ou matriz de versatilidade, que é mais usado para o pessoal de chão de fábrica. Então nesse caso aqui, eu ponho aqui nesses quadradinhos a descrição do equipamento ou da operação ou da estação de trabalho. Aqui embaixo eu vou colocar o nome das pessoas ou o nome dos operadores. E aqui nesses quadradinhos preenchidos ou não, é como está a situação de treinamento dele. E agora eu vou começar a explicar fase por fase desse ciclo de treinamento. A fase número 1, que é a parte de treinamento, é onde o operador acaba de chegar para trabalhar e ele não está apto a operar o equipamento. Então ele vai ser acompanhado por uma pessoa já treinada que está apta a treinar. Então nessa fase o operador ele não encosta em nenhum equipamento, ele somente vai ler as instruções de trabalho e vai receber uma série de informações da pessoa que está operando o equipamento. Passado uma semana, eles invertem as posições. O operador treinado vai ficar somente na supervisão, vai ficar olhando o operador novo e o operador vai operar a máquina. Exatamente para a gente saber se ele conseguiu assimilar todas as informações necessárias para o treinamento. Mais uma semana nessa fase, se ele realmente absorveu tudo, for aprovado nessa fase, ele passa para a parte de desempenho, ou seja, a partir daí ele está apto a operar aquele determinado equipamento. Nessa fase ele vai ficar provavelmente por uns 6 meses, até que ele domine totalmente o equipamento e aí sim ele seja apto a treinar outra pessoa. Aí ele recebe o quadradinho cheio na parte de ensino. Com isso nós temos uma visão completa de como está cada um na parte de treinamento. Bom, para a parte do pessoal mais técnico, eu utilizo uma ferramenta que é chamada matriz de treinamento para o pessoal técnico. Tá? Então aqui é uma ferramenta muito simples, onde eu vou descrever aqui o nome dos funcionários e aqui os treinamentos que cada um vai ter que receber ao longo do ano. Nesse campo aqui é a carga horária, ou seja, quantas horas cada um dos treinamentos levará. Aqui eu tenho a parte programada, ou seja, qual é a programação, quando que está programado ele fazer cada um dos treinamentos. E aqui, quando ele realmente fez o treinamento. Então, por exemplo, vamos pegar o caso aqui do Pedro. Ele tinha que fazer o curso de FEMEA, que durava 16 horas, estava programado para o Q1, ou seja, para o primeiro trimestre, e ele fez o treinamento em fevereiro de 2013, ou seja, dentro do previsto. Assim dá uma visão completa de qual é o plano de treinamento para todas as pessoas. Uma coisa importante que eu vou chamar a atenção de vocês é que tanto essa ferramenta quanto a outra matriz de versatilidade, vocês têm que dividi-las junto com o pessoal responsável pelo treinamento da empresa. Normalmente é o pessoal de RH. Então não esqueçam de dividir essas informações com eles, tá ok? A próxima etapa é a execução e o acompanhamento do planejado. Isso é para garantir que todos estão indo na mesma direção e atingem os seus objetivos. Tá? Eu recomendo que vocês façam reuniões com uma certa frequência. E dependendo da complexidade do projeto, vocês podem fazer reuniões semanais, quinzenais ou até mesmo mensais. Né? Isso vai ficar a critério de vocês. Existe no formulário do RAS um campo chamado acompanhamento. É bom para que vocês registrem etapa por etapa de cada um dos projetos, né? Como é que eles foram acontecendo. É importante para você avaliar depois no final como foi o seu planejamento, se foi bem feito ou não, o que você precisa melhorar para os próximos. Tá? Bom, depois disso aí vem atingir os resultados. Né? Na verdade é o seguinte, o líder existe para obter resultados, senão não teria sentido. Então nós temos que garantir que obter os resultados.
No formulário do RAS também existe, ao lado do campo de metas e objetivos, um campo chamado de resultados. Quando vocês finalizarem cada um dos projetos, anotem lá, registrem lá o resultado obtido. Tá? Isso também é muito importante para que você avalie o quão crítico e o quão rigoroso você foi na hora de estabelecer as metas e objetivos dos seus times. É importante saber se você precisa tirar um pouco o pé ou se tem que apertar um pouco mais. Tá? Isso também é uma boa avaliação para você no final. Bom, para finalizar a metodologia ciclo de liderança, tem a parte que eu considero como a mais importante, que é exatamente a parte de reconhecimento dos times. E é mais importante por quê? Porque ela vai retroalimentar toda a metodologia. Lembra do primeiro item que eu falei sobre criação do ambiente de confiança? Pois é, se você não reconhecer os seus times de trabalho, eles não vão mais confiar em vocês. Então é importante que você faça o reconhecimento. Tá? Utilize primeiramente as ferramentas oficiais da empresa. Na verdade é aquela avaliação de performance. Né? E por que eu falo para usar a ferramenta oficial? Porque através da avaliação de performance vem o que chamamos de aumento de mérito, ou seja, dinheiro. Todas as pessoas querem crescer profissionalmente e financeiramente. Então é bom que eles tenham esse aumento de mérito também. Mas não fique só nisso daí. Tá? Eu particularmente gosto de usar, tem uma prática que eu gosto de usar, que não tem nada a ver com a parte oficial da empresa. Né? Eu acabo expondo os meus funcionários, as minhas equipes, em reuniões com a liderança, onde eu peço que eles mostrem, projeto por projeto, os resultados obtidos e principalmente como é que eles chegaram lá. Né? Isso é importante por quê? Porque além de expor eles para a liderança, todo mundo ficar conhecendo quem são as pessoas, eles acabam fazendo sentido com aquele sentimento de fazer parte da empresa, né? De estar interagindo. Isso contribui para o crescimento profissional deles. Né? E essa exposição para a liderança, né, deixa que todos conheçam o potencial de cada das pessoas. E caso venha surgir alguma outra oportunidade em uma outra área, eles podem ser lembrados e podem ocupar essa nova posição. É importante que eles cresçam profissionalmente. Isso é uma parte importante, tá? E que aí muitas empresas pecam nisso daí. Às vezes falta esse reconhecimento, né, não só da empresa, mas também do próprio líder. É importante que você não cometa esse erro. Enfim, isso é uma coisa que funciona comigo, tá? Expor eles nas reuniões. Agora, fica a critério de você usar a sua criatividade e ver uma maneira que você vai fazer para fazer esse reconhecimento. Enfim, termino aqui a explicação de como funciona a metodologia do ciclo de liderança. Espero que vocês tenham gostado. Né? Por favor, deixem um comentário de vocês e também curtam esse vídeo. Espero encontrá-los no próximo. Até logo!